Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Tobias Velho, professor de medicina tradicional chinesa, acupuntura, ventosa, tai chi, qigong, práticas de meditação, e venho há mais de 15 anos ajudando pessoas a se munir dessas ferramentas, tanto para trabalhar como profissional, ou para ter mais autonomia com a sua saúde física e mental. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a racionalidade médica chinesa, a aplicação da filosofia Yin Yang na dietoterapia, ou seja, na terapia que a gente faz através dos alimentos, como que esses alimentos podem servir de remédio, como eles também podem acabar servindo como veneno. E dando prosseguimento a essa aula passada, se você ainda não viu, dá uma pesquisada aí, você vai encontrar essa aula. Dando prosseguimento a essa aula passada, hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem das doenças e como que a gente pode combater essas patologias dentro da medicina chinesa, utilizando os alimentos que a gente tem na nossa cozinha, no nosso dia a dia, modificando a forma de preparo desses alimentos, combinando melhor esses alimentos de acordo com os nossos próprios padrões. Então a gente vai começar a identificar aqui como que formam esses padrões, da onde vêm as doenças, né, e como que a gente pode remediá-las, beleza? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem algumas classificações com relação à origem das doenças, né? Na verdade, as doenças elas nunca surgem do nada, como a gente muitas vezes costuma acreditar aqui no Ocidente. Então, normalmente elas vêm de um campo mais sutil, que depois de um tempo vai se tornando uma coisa mais física, né? Muitas vezes pelo aspecto emocional, pela forma com que a gente lidar com os nossos pensamentos, emoções, o dia a dia, o estresse, as coisas que a gente faz. Isso vai acabar refletindo também na nossa saúde física. Então, o nosso aspecto mais sutil, por assim dizer, o nosso dia a dia, os nossos hábitos de vida vão influenciando o nosso sistema fisiológico e muitas vezes isso vai causando desequilíbrios, patologias, né? Então, tem algumas formas, né? A primeira coisa que a gente considera, assim como na medicina ocidental também, é a constituição, ou seja, a herança genética, né? E que muitas vezes a gente observando bem dentro da medicina chinesa também está muito associada aos hábitos de vida. Então, claro, tem uma carga genética, a gente herda dos nossos pais ali no momento da concepção, essa energia que a gente chama de Jin, né? Essa essência, essa energia essencial, que é a base substancial de todas as substâncias do nosso organismo, a gente chama isso de Jin, né? Jin significa essência. E essa energia a gente herda dos nossos pais no momento da concepção. Então ela vem com a carga do pai, uma carga da mãe, que muitas vezes tem uma parte ali que não é boa, que não é, que digamos assim, seja mais negativa, ou seja, que a gente acaba herdando ali alguns probleminhas, né? E isso também se soma aos nossos hábitos de vida. Então a gente continua ali tendo, muitas vezes o pai, a mãe tem diabetes, tem hipertensão, por exemplo, e você continua tendo os mesmos hábitos de vida do pai e da mãe. Então, ou diabetes adquirido, hipertensão que foi adquirida, né? Com o tempo você vai tendo aquela mesma alimentação, aquele mesmo modo operante, e acaba desenvolvendo também essas mesmas doenças, que muitas vezes são consideradas genéticas, né? Que na verdade podem ser mudadas com hábitos de vida, principalmente as doenças autoimunes, né? Então a gente tem essa abordagem que também traz essa percepção sobre a ancestralidade, sobre a carga genética, sobre o DNA. Então você tem ali alguns aspectos que a gente pode avaliar e perceber que realmente tem uma certa fraqueza em algum desenvolvimento de uma fisiologia de algum órgão, algum desenvolvimento com relação às emoções, os estados mentais também. Então a gente vê isso através da Constituição. A Constituição é uma das bases aí para a gente estudar a origem das doenças, né? Depois disso, como eu falei, a dieta é uma das partes mais importantes. Então, muitas vezes a gente associa uma questão constitucional que tem mais a ver com os hábitos de vida, com a dieta que aquela família, que aquele núcleo familiar consome e vai passando de geração em geração. Então, é muito importante observar isso, e esse é o foco das nossas aulas aqui nesse pequeno curso que eu estou ministrando aqui para vocês. Estilos de vida também, então, pessoas que têm muito estresse, pouca atividade física, são sedentárias, enfim, o seu estilo de vida ele vai influenciar muito na sua saúde também, na origem dessas doenças. Traumas
também são observados, então traumas na infância, enfim, ou traumas físicos mesmo, pancadas, machucados, enfim. E aí a gente tem aí alguns erros no tratamento, enfim, é, parasitas, micro-organismos também, vírus, bactérias, fungos, né? Toda essa visão que a gente tem na visão ocidental, a gente também traz para a medicina tradicional chinesa. Na questão geral, assim, com relação à dietoterapia, a gente tem alguns fatores importantes, que são fatores de adoecimento, e que tem a ver também com os fatores que a gente coloca aqui como fatores externos, né? Invasão de vento, invasão de frio, invasão de umidade e calor e secura. Então, vento, frio, umidade, calor e secura são fatores que podem se tornar patogênicos também, mas que também são fatores essenciais para o nosso equilíbrio fisiológico. Então, o nosso organismo ele necessita de umidade, né? Ele precisa ter dinhês, né? Que a gente chama em chinês, são líquidos orgânicos, é um tipo de umidade, viscosidade que é importante para manter as articulações, para manter a fluidez do seu organismo. Então, ele precisa ter uma certa umidade. Mas se ele acumula umidade demais, isso vai gerar lentidão, vai gerar sobrepeso. Então, ele precisa também transformar essa umidade. Isso é uma função que muitas vezes não acontece por conta do acúmulo ou de alimentos que geram muita umidade ou de excesso de pensamentos que dificultam a função dos órgãos de transformar essa umidade no nosso organismo, né? Então, também vai ser um equilíbrio aí. Então, a gente vai ter, sempre como a gente falou na aula passada, né, com relação a yin e yang, né? A gente vai precisar de yin e yang o tempo todo. Então, yang é movimento, transformação, né? Yin é nutrição. Então, a gente vai o tempo todo estar trabalhando com essa ideia. E aí a gente traz isso para essas substâncias também. Então, o calor, o frio, a umidade, a secura. Quais são as características desses fatores, né? Então, a umidade em relação à secura, ela é yin ou é yang? Deixa aí seu comentário aí, né? É, o, então, o frio com relação ao calor, yin ou yang, né? Então, a gente tem alimentos que vão gerar frio, tem alimentos que vão gerar calor, tem alimentos que vão gerar umidade, tem alimentos que vão gerar secura. Então, através do calor, muitas vezes a gente vai gerando secura no organismo. Essa secura pode se tornar um fator patogênico, assim como a umidade, assim como o frio, assim como o calor. Tudo isso vai depender da forma com que a gente equilibra a nossa alimentação, o nosso dia a dia e compreender também os nossos estados internos, os nossos próprios padrões, né? Então, eu estou numa fase de mais ansiedade, mais calor, de mais movimento, eu estou numa fase mais mais parado, mais deprimido, mais contemplativo, mais quieto, enfim. Tudo isso são fatores que a gente precisa observar para então fazer a combinação desses alimentos aí e encontrar o equilíbrio entre a alimentação e o nosso sistema fisiológico e emocional. Então, para a gente concluir essa parte com relação à origem das doenças, é muito importante a gente compreender que as doenças podem ter origem nos nossos estados emocionais, ou seja, nos estados mentais, né? A forma com que a gente lidar com os nossos pensamentos, emoções, desejos, né? Tudo isso influencia diretamente os nossos órgãos internos. Então, a gente vai ver ao longo desse curso, ao longo das nossas aulas, que cada pensamento, cada emoção está ligado diretamente a um órgão interno e pode estimular ou dificultar a função desse órgão. Então, a ansiedade ligada ao coração, a tristeza ligada ao pulmão, a raiva ligada ao fígado, preocupação ligada ao estômago. Então, a gente vai ver isso no decorrer do tempo, ver como que essas emoções também podem afetar os nossos órgãos internos, né? E desenvolver ferramentas para lidar melhor com isso também é muito importante. Outra coisa importante que a gente viu é a dieta, a alimentação. Então, alimentos que geram muita umidade, alimentos que geram calor, secura. Então, por exemplo, café, o café é quente, ele aquece, ele gera calor, ele gera ressecamento. Leite, o leite gera umidade. Então, o consumo excessivo de leite vai aumentar a umidade no corpo. Então, a gente vai compreendendo como que esses alimentos também influenciam a nossa saúde
através da alimentação, a natureza desses alimentos, então um alimento quente, um alimento frio, como transformar essa natureza. Então, se eu tenho um organismo que está mais quente, está precisando refrescar, eu não posso aquecer trazendo alimentos escaldados, queimados, torrados, tostados, tudo isso vai me fazer mais mal, né? Então a gente vai desenvolvendo esse pensamento, essa racionalidade, compreendendo como que a gente pode adaptar isso no nosso dia a dia, beleza? Então, essa é a parte mais importante aqui que a gente precisa compreender com relação à origem das doenças, é tanto a parte emocional, a parte mais sutil, né? A parte de como a gente lidar com o estresse, com o dia a dia, os nossos hábitos de vida e a alimentação. A partir daqui agora, então eu vou falar com vocês sobre como a gente pode realmente utilizar os alimentos para combater esses desequilíbrios físicos e emocionais através da racionalidade médica chinesa. Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as características desses fatores patogênicos que eles podem causar no nosso organismo, né? Então a gente tem aqui invasão de vento, invasão de frio, invasão de umidade, invasão de calor e secura. A gente tem o vento externo, o vento interno, né? São alguns conceitos aí da medicina chinesa. Então, através realmente do vento mesmo, o frio, o calor, a umidade, eles podem penetrar o nosso corpo, que muitas vezes a gente conhece como aí vírus, bactérias, enfim, tudo que o vento pode trazer, pode fazer com que o nosso organismo que esteja enfraquecido seja um terreno fértil para o desenvolvimento desses fatores patogênicos externos, né? Então, o vento ele tem essa característica. A gente tem um outro conceito que é o do vento interno também. Isso eu vou explicar mais para frente, que é um conceito um pouquinho mais complexo. Mas é mais importante agora você compreender frio, umidade, calor e secura. Então, o frio externo pode influenciar bastante o nosso corpo também. Então, a gente está numa época agora, por exemplo, a época de frio agora, inverno aqui em Brasília. Então a gente sente que o frio ele afeta as articulações, ele paralisa, né? Ele dificulta o movimento das coisas. Então o frio ele tem essa característica de causar lentidão, de causar dor, de causar contração, né? Essa é uma característica do frio. Também existem alimentos que vão provocar o frio interno. Então a gente é afetado pelo frio externo, né? Muitas vezes provocando paralisia, tá? Síndrome de Bell, por exemplo. Muitas vezes a pessoa sai, fica com um lado do rosto paralisado, provocando dor, ciatalgia, enfim, vários tipos de dores por conta da contração com que o frio provoca no nosso organismo. Esse é um fator externo do frio, né? O frio interno, ele surge através da alimentação. Então, a gente consumir alimentos gelados, congelados, alimentos de natureza fria também. Então, por exemplo, o leite ele tem uma natureza fria, né? Ele gera esse frio, ele vai acumulando frio no seu organismo. Então, tem outros tipos de alimentos, vários alimentos que podem gerar frio. Dentro da nossa categoria ali, classificação dos alimentos, a gente tem alimentos frescos e tem alimentos frios. Então, a gente dá sempre preferência pelos alimentos frescos, porque quando é muito frio, é muito forte. O fresco, ele refresca, o frio, ele congela. Então, a gente vai estudar isso mais para frente, mas é importante compreender que alimentos geram fatores patogênicos internos no sentido de você ter frio interno. Quando você tem esse frio interno, você vai ter aversão ao frio, você vai ficar mais sensível ao frio, né? A sua energia vai ficar mais baixa, porque o corpo vai ficar mais lento, então vai ter mais dificuldade de produzir as substâncias vitais, porque é necessário calor para a gente produzir essas substâncias. Beleza? Então, essa é um pouquinho a diferença entre frio externo e frio interno. A gente também pode ser acometido pela umidade, ou a umidade externa, um lugar onde é muito úmido, vai gerar muito suor, pode gerar muitos problemas com relação à umidade externa mesmo. Por outro lado, existem vários alimentos que também vão causar umidade interna, né? Então, farinha, leite, queijo, açúcar, derivados do leite, tudo isso gera bastante umidade, gordura. Então, essa umidade, o que que a umidade faz? Ela causa lentidão, peso, dificuldade de circulação, de transformação. Então, a umidade externa, ela pode gerar vários fatores, como fungos, bactérias, enfim. E a umidade interna, ela já provoca uma lentidão no organismo, uma sensação de peso, cansaço, fadiga, dificuldade de transformação, de raciocínio.
Então, o peso, a umidade, ela gera peso, o peso gera lentidão. Então, a umidade é um fator patogênico que gera lentidão no seu organismo, dificuldade de transformação, de movimento, né? Ela dificulta a passagem do sangue, dificulta a movimentação do ti. Então, a umidade, como um fator patogênico, ela tem essas características no seu organismo. E aí a gente tem o calor também. Você pode ser afetado pelo calor externo, né? Sofrendo ali uma insolação, enfim, vários problemas com relação ao calor externo, enxaqueca, desmaios, né? O calor externo ele pode ser muito cruel também, assim como o calor interno. Então tem vários alimentos que geram calor interno, açúcar, refrigerante, café, processados, ultraprocessados, todos esses tipos de alimentos, eles geram calor, eles aumentam o calor, né? E a gente tem ali dentro da nossa classificação também alimentos quentes e alimentos mornos, né? A gente tende a optar pelos alimentos mais mornos, né? Para combater patologias do frio, por exemplo. Então a gente fala, você não combate o frio com quente e nem o quente com frio, mas o frio você se combate com o morno e o quente você combate com o fresco. Então você vai refrescando o organismo, vai aquecendo o organismo, né? O calor ele vai provocando agitação, movimento em excesso. O calor, como um fator patológico, patogênico, ele vai ressecando as mucosas e aí ele gera um outro fator patogênico, que é o último aqui da nossa lista, que é a secura. Então, a secura também pode ser externa, né? Como aqui a gente sofre bastante aqui em Brasília na seca, sentindo o corpo sendo ressecado, as mucosas, articulações sofrendo, né? E a secura interna também, sentindo esse calor através das mucosas do nosso organismo. Então, o intestino fica ressecado, a boca fica ressecada, os olhos ressecados. Então, o calor ele se transforma em secura. E aí isso se transforma num grande fator patogênico no nosso organismo. Então, essa é mais ou menos a ideia aí de como que esses fatores patogênicos, né? Esses fatores que não são simplesmente só fatores patogênicos, mas que são parte da nossa estrutura, como dieta mesmo, como alimentação, como meio ambiente, inclusive. Então, a gente tem o ambiente externo, o nosso próprio ambiente, né? O nosso próprio organismo e os alimentos que a gente consome, em combinação com tudo isso, é o que vai gerar ou não um fator patogênico. Então, eu preciso do calor, eu preciso da umidade, eu preciso do frio, eu preciso da secura, eu preciso de todos esses fatores, mas de forma equilibrada. Se um deles começa a crescer demais, vai me provocar problemas. Então, se eu tenho um excesso de umidade, eu vou gerar lentidão, peso. Se eu tenho um excesso de calor, eu vou gerar secura, ressecamento. Se eu tenho um excesso de frio, eu vou gerar estagnação, dor, né? Então a gente vê esses fatores patogênicos e começa a compreender como que a gente pode buscar um equilíbrio, né? Tanto com relação ao ambiente externo, o nosso próprio metabolismo e aquilo que a gente consome. Essa é a nossa equação aí. A gente busca o equilíbrio através desses fatores, observando esses fatores e combinando os nossos alimentos, nossos hábitos de vida para poder buscar um equilíbrio entre esses fatores. Então, essa foi uma aula sobre a origem das doenças dentro da medicina chinesa, como que mais ou menos a gente precisa buscar um equilíbrio através da alimentação, dos nossos hábitos de vida. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu comentário aqui, curte o vídeo, compartilha, manda para outras pessoas. Esse é um conhecimento muito importante, eu estou compartilhando ele para você poder ter mais ferramentas para conhecer você e saber lidar melhor com os seus pensamentos, emoções, com a sua fisiologia, com seus problemas através da alimentação, da dietoterapia chinesa. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as funções dos órgãos internos e aí então começar realmente a identificar como a gente combina os alimentos para reverter algumas patologias, alguns problemas aí que a gente tem com relação à alimentação. Então é isso, espero você na próxima aula. Um grande abraço.